Então, os desafios, tanto para o professor de educação infantil quanto para o de Fundamental 1, são vários. No caso da educação infantil, eu acredito que a gente precisa construir uma profissionalidade mesmo, pensando, por exemplo, no educador de crianças bem pequenas, né? Então, o professor que trabalha com bebês, o professor ou a professora, e depois os anos finais da educação infantil, tanto a primeira parte da educação infantil quanto a segunda, elas requerem uma profissionalidade específica, entender que é um educador que está ali com as crianças, mediando todas as aprendizagens que eles estão construindo, possibilitando um convívio privilegiado para as crianças e também encarando de frente os desafios da faixa etária de 4, 5 e quase 6 anos, que é a idade de saída, que envolvem a aproximação dessas crianças do universo cultural, da alfabetização. Claro que não aquela alfabetização que a gente conhece como alfabetização tradicional, mas entendendo que as crianças dessa faixa etária, e mesmo as menores, estão imersas num mundo repleto de cultura e que essas crianças estão ali enfrentando desafios, né? Estão querendo entender como se escreve, como se faz para ler, e esse professor precisa ser especialista em aproximar as crianças e não negar esse universo para elas. Então, eu acho que só isso da educação infantil já é um desafio enorme, né? Saber o que é um professor de crianças pequenas. No caso do ensino fundamental, eu acredito que são dois, né? Um é realmente conseguir continuar integrando a questão do cuidado, que é muito forte, tem sido muito forte na discussão sobre educação infantil, mas ela permanece, né, nas crianças, para as crianças, nos ambientes de ensino fundamental. Então, eu acho que as professoras e professores precisam integrar esse aspecto do cuidado humano, né? Não é porque as crianças estão indo para o ensino fundamental, principalmente porque elas estão chegando pequenas, né? Estão chegando com 6 anos. Essa questão do cuidado das crianças é importante, da educação emocional, de um professor que também seja especialista em mediar boas conversas com as crianças, em ajudá-los a entender o que é o convívio, resolver conflitos, né, que é uma coisa que as crianças não aprendem sozinhas, né? Então, esse professor também não pode perder isso de vista. E o outro é garantir realmente aquilo que é a aprendizagem de ensino básico, né, que é realmente ler, escrever, ter contato com a matemática, contar, saber sobre si, saber sobre o outro, e pouco a pouco ir construindo uma condição também de aprender a conviver e a participar, né, que eu acho que as crianças têm muitas condições se o professor tiver atento ali. Bom, com relação à profissionalidade, é isso que eu estou chamando de profissionalidade do professor de crianças bem pequenas, né? A gente sabe que até pouco tempo, as creches que atendem as crianças de 0 a 3 anos, normalmente, o educador que estava ali com as crianças não precisava ser professor. Hoje ele precisa, né? Ele, de preferência, deve ser um pedagogo. Existe uma discussão aí sobre essa formação, mas, de fato, os estudos, os contatos que a gente tem com teóricos, ou mesmo com pesquisadores, ou mesmo com profissionais de outros lugares do mundo, enfim, eles colocam para a gente a importância de uma profissionalidade específica, principalmente para o educador de 0 a 3 anos. Ele é professor, né? Mas o que se ensina para uma criança de 0 a 3, que muitas vezes, né, no caso de um bebê, usa fraldas, né, precisa de um professor que cuide dela, que ajude a pouco a saber quem ela é, então gostar de si própria, construir uma autoimagem positiva. Então são várias são várias características que um professor dessa faixa etária precisa ter, né, pensar sobre elas durante a sua formação, de preferência na hora que ele está estudando para ser professor, para se formar um profissional que seja realmente um bom profissional para trabalhar diante com as crianças bem pequenas. Então, eu acho que é uma profissionalidade a qual se dá visibilidade bastante hoje, e é uma coisa boa, né? E porque, no meu entender, tem muito a ver com aquilo que a gente já conseguiu avançar com relação a questões que há alguns anos atrás ainda eram problemáticas, né? Que era a integração entre o cuidado, a educação. Então, cuida, educa, é o professor que educa, quem cuida é o professor também. Questões que ainda continuam na pauta, mas que eu acho que hoje a gente olha para elas de um jeito mais maduro e mais profissional.